Fundo ligado à família de Toffoli transfere 34 milhões para offshore em paraíso fiscal. Pessoal, essa normalmente é uma operação offshore que grandes patrimônios, famílias que possuem grandes patrimônios fazem, até para se proteger ali, né, até para proteger o patrimônio, ou dependendo ali, né, de como tá a situação do governo atual daquele país, as famílias mandam, né, esses valores. Mas no caso do Toffoli, como todo esse valor aí já tem um rastro, né, que eu vou explicar nesse vídeo aqui, já está sendo investigado não só pela PF, mas por outras inteligências também, é uma movimentação estranha. Então eu me chamo Paulo Virto do canal PB Disse. Eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilha com quem você gosta e com quem você não gosta também. Pessoal, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, o que é essa movimentação e o que pode ser, como a gente pode interpretar essa movimentação do Toffoli de 34 milhões, no caso da família do Toffoli aí, de 34 milhões para um paraíso fiscal. Bom, que paraíso fiscal é esse? Vamos começar aqui, né? Que paraíso fiscal é esse? Esse paraíso fiscal são as Ilhas Virgens, né? As Ilhas Virgens Britânicas, que fica ali em Porto Rico. Normalmente, as operações offshore dentro dos escritórios de investimento, né? No caso, family offices, né? Que é onde acontece mais essas movimentações, isso é totalmente normal, né? Porque no caso é uma família idônea, né? Que simplesmente está querendo transferir o seu patrimônio ali para um local seguro, para um local, dependendo do país onde ela mora, aqui no caso aqui do Brasil, tem muito imposto e tudo mais, as pessoas transferem. Isso é uma operação totalmente legal e normal. Mas no caso do Toffoli, como tem muitos olhos, né, no caso da família do Toffoli, como tem muitos olhos, muitas investigações sobre, né, tudo que está acontecendo com eles, isso é totalmente suspeito. É como se ele estivesse preparando uma fuga, né, tanto uma fuga de capital, obviamente, quanto uma fuga para evitar qualquer bloqueio judicial aqui no Brasil, né? Será que eles sabem de alguma coisa? Será que eles já estão vendo? Será que a luz do final do túnel deles apagou? Pessoal, da onde vem esses 34 milhões, né? E por que ele está sendo rastreado e como que a gente está sabendo disso aqui, né? Justamente porque está sendo investigado, eu vou explicar para vocês. Esses 34 milhões, quase que de 80% a 100% deles vieram de uma venda do resort da família do Toffoli, né, o Resort Itaiá. Essa venda, ela foi feita para o Fundo Arlim. Esse Fundo Arlim era gerido por quem? Era um fundo de investimentos da Reg Investimentos, o escritório de investimentos que foi liquidado pelo Galípolo, pelo Banco Central. Então, só nesse contexto, a gente já tem aí, assim, uma lupa, uns olhos gigantes em cima disso para poder investigar e ver, por que essa venda desse fundo, ela está sendo investigada? Por que essa venda desse fundo foi para a Reg Investimentos, né? Por que a Arlim comprou esse fundo? Porque esse valor, grande parte desse valor aí, estavam sendo mandados para o Banco Master. Então, e o Banco Master está sendo investigado. O fundo Arlim era um dos fundos que o Banco Master ali escondia os valores e tudo mais, todos os investimentos dele. Só que a Reg Investimento, que já estava ali assim, banhada de questões ilícitas, fazia a gestão do fundo Arlim. E a Reg Investimentos foi liquidada. Isso foi antes, tá? Isso foi antes. A Reg foi liquidada. E aí o que acontece? Tendo todo esse histórico, a partir do momento que esse valor, que depois que o fundo Arlim comprou, enviou para uma conta da família do Toffoli. Certo? Vocês estão entendendo? E quem que era o sócio do fundo Arlim? O irmão do Vorcaro. Quem é o Vorcaro? Todos nós já sabemos. Então, vocês estão vendo toda a linhagem, todo o rastro do dinheiro que existe? É um rastro totalmente ilícito, totalmente assim, que envolvem pessoas corruptas, pessoas que estão cometendo diversas atrocidades ilícitas, certo? Partindo disso, a partir do momento que esse dinheiro se encontra na conta da família do Toffoli, né, podemos dizer que ali no family office, né, da família do Toffoli, podemos dizer assim, né, não sei se é exatamente isso acaba ficando algo muito suspeito, né? Como que todo um banco que está sendo investigado foi transferido um valor por uma conta de um ministro do STF, né? E agora esse dinheiro está sendo mandado para as Ilhas Virgens. Né? Então, assim, considerando agora que a partir do momento que está na conta da família Toffoli, esse dinheiro é da família Toffoli. A partir do momento que ele envia para as Ilhas Virgens Britânicas ali, diante do cenário que o Toffoli está se encontrando, isso acaba gerando questões muito suspeitas.
Agora, o outro paralelo dessa história, o porquê que essa notícia está vazando. Porque quando você, a partir de um valor, né, quando você faz transações internacionais, a partir de um valor que é bem menos do que 34 milhões de reais, ele cai num registro de inteligência financeira, onde é como se for, é um RIF. Esse registro de inteligência financeira, a partir do momento se existem investigações, né, é uma informação que acaba indo para a PF também. Se a PF está em cima, se a PF está ali investigando, né, e ela pesca esse registro, acabou. Isso, assim, para ir para a notícia, para ir para a manchete, é questão de segundos. Então, a partir do momento que a PF identifica essa movimentação, que é exatamente isso aqui, o ciclo fecha. Entende? Pô, por que agora ele tá mandando esse valor, né, para paraíso fiscal? Ele tá preparando alguma fuga? As pessoas estão preparando alguma fuga, né? A família tá preparando alguma fuga? Então, nesse quesito, o que a gente pode entender aqui é que, sim, o Toffoli deve, e deve muito. Essa cara que você tá vendo dele aí, ó, de sério, ele não tem nada de sério. Esse cara é um metido a malandro, todo espertinho, adora fazer coisas ilícitas, né? Tem várias histórias aí que ele conta, é um baita de um fanfarrão, entendeu? Quer roubar, proteger o dele e sair fora. É isso. Tanto que quem colocou ele foi o Lula, né? Então a gente já sabe. Toda essa trupe aí é um bando de rato. Então, pessoal, a partir do momento que a gente vê, né, toda essa manobra financeira, tipo, valorizações estrondosas aí, né, para depois ir retirando esse valor do país, né, como para tentar ali evitar algo justamente nesse contexto, a gente já pode entender que a PF não quer mais brincar com o Toffoli, tá? A PF não quer mais brincar com o Toffoli de ser amiguinha. Toffoli já provocou bastante, ficou algo muito escancarado, né? O STF já perdeu as estribeiras, o STF já tá no fundo do poço, né? Porque com todos esses vazamentos, com tudo que está acontecendo, tanto do Alexandre de Moraes, do Toffoli, né? São coisas muito grandes. E assim, a PF ela é uma instituição que ainda ela tem uma imagem muito boa, né? E ela precisa preservar isso. Assim como o Galípolo também quis preservar, né, a sua imagem, né, liquidando o Banco Master, e assim como liquidando também a Reg Investimentos, que tem a ver com toda essa questão, né, que são os responsáveis por a família Toffoli ter esse valor de 34 milhões aí. Então, assim, o que o Toffoli está enxergando? Ele falou assim, bom, acabaram as minhas chances, deixa eu proteger a única coisa que me resta, né? Agora a CPMI, né, já possui aí, a CPMI do Banco Master já possui mais de 42 assinaturas, né, que é mais do que o suficiente, ali não tem sigilo, o pessoal chega falando tudo, o pessoal tem que convocar, tem que delatar e tudo mais. E o que acontece? O ego do STF, o ego deles, do Alexandre de Moraes e do Toffoli é muito grande, né, então eles vão tentar esconder isso até o último segundo, só que dentro da CPMI isso não será possível, entendeu? Então, sabemos que muita coisa está acontecendo e que a luz no final do túnel para eles apagou. E tem a questão também do bloqueio de 2 bilhões do INSS do governo Lula, né, que iam parar, que eram 2 bilhões que iam para o Banco Master. E eles estão vendo assim, pô, o navio está afundando, salve-se quem puder, deixa eu fazer essa transferência aqui, né, para eu poder pelo menos garantir aqui uma estabilidade para minha família. E assim, pessoal, eu tô falando para vocês, até maio, muita coisa vai acontecer nesse STF. E talvez não só o impeachment de Toffoli, né? Como também a gente pode ver o impeachment de Alexandre de Moraes ou até uma saída espontânea de Alexandre de Moraes, porque o Brasil está muito nos olhos agora, não só do mundo, mas do país mais forte desse continente, que é os Estados Unidos. Ok? E a gente está com um governo lá que está querendo resolver alguns problemas aqui, está querendo fazer uma limpeza aqui. Todos têm os seus objetivos, certo? Todos têm o seu motivo, todos têm o seu motivo estratégico. E eu garanto que o motivo estratégico dos Estados Unidos é muito mais importante do que o motivo estratégico do Brasil, ok? Porque eles são muito mais fortes que a gente e não adianta querer não enxergar isso, ok? Então, pessoal, eu fico por aqui. Nós vemos no próximo vídeo, ok? Vou pedir para você se inscrever de novo, deixar o seu like, ativar o sininho, deixa o like, senta o pé no peito do like, porque é assim que a gente espalha a verdade, compartilha a verdade e somente a verdade aqui no Brasil. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço.